Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os indicadores de ácido e de base, né? Tá dentro do assunto da química inorgânica, né? E nós temos, além do ácido de base, temos ainda o sal e os óxidos, né? Mas hoje a gente vai trabalhar com os indicadores, né? Alguma aplicação, a gente vai fazer aqui uma prática aqui sobre eles, né? Vamos lá? E vamos começar com o cotidiano, o dia a dia da gente, né? O que acontece em relação a essa parte de ácido, de bases, né? O que acontece no nosso organismo. A gente tem aqui um exemplo muito claro aqui em relação a uma acidez estomacal, né? Tá vendo aqui? A gente trabalha com acidez estomacal, estômago, né? Aí quer dizer, o nosso estômago, ele tem um ácido muito forte, o ácido clorídrico, o ácido muriático, pH em torno de 1, né? Que é esse tipo de ácido, ele serve para quê? Para ativar a enzima que fica no estômago, as pepsinas, né? Quando a gente começa a se alimentar, o bolo alimentar, a mastigação, a gente tem aqui a saliva, né? Essa saliva aqui, o pH, ela tem que estar em torno de 7, neutro. O que é a enzimas? Enzimas é um tipo de catalisador para que consiga digerir os alimentos, né? Para se transformar, porque a célula só consegue absorver o alimento em forma de proteínas. Quando a gente está se alimentando, a mastigação, aqui, quando estamos fazendo o bolo alimentar aqui, acontecer a mastigação, né? O que acontece? O estômago já começa aqui a agir, a formar a concentração de ácido clorídrico aqui, ó. Ele já começa a saber que aqui vai vir algum alimento, a partir do momento da mastigação. Tá certo, pessoal? Aí o que acontece? Depois que o alimento ele é triturado aqui, na boca, né? Ele vai descendo pelo esôfago, vai descendo pela faringe e esôfago e vai chegar aqui no estômago. Aqui no estômago, quem vai agir agora são as pepsinas. E as pepsinas ela tem que ter um meio ácido para que ela atue, certo? E as proteínas elas são feitas umas chaves que ela vai encaixar lá naquela substância que entra ali, certo? Então ela tem que ter um meio ácido aqui para que ela comece a atuar e fazer a digestão acontecer aqui, ó. A digestão é uma reação, né, que vai digerir o alimento que entrou aqui no estômago, tá certo, pessoal? Aí o que acontece? Se as pessoas consumir muitos produtos que tem muito açúcar ou muita acidez, o que acontece? Como aqui o estômago já tem uma acidez do ácido clorídrico, vão elevar mais a acidez. O estômago ele tem uma proteção aqui, a mucosa, a gente consegue aguentar esse tipo de acidez. Mas só que no momento que as pessoas começam a se alimentar de excesso, o que acontece? Essa acidez ela vai passar para a parte do esôfago aqui, ó. O esôfago ele não tem a mucose, tá certo? Aí se ele não tem a mucose, o que acontece com isso? Aí começa aquela azia, a pessoa tem azia, tá certo? Observa aqui, que tem o músculo circular chamado esfíncter, que ele faz a separação do esôfago e do estômago. A partir do momento que passa essa quantidade de ácido para cá, a pessoa começa a sentir azia e tem que tomar um antiácido para que essa azia seja neutralizada, né? Se você está com acidez alta, você toma uma base, né? E esse antiácido ele vai ser o quê, ó? Você pode utilizar isso aqui, ó, hidroximagnésio. O hidroximagnésio é uma dosagem, aí começa a melhorar a azia, né, pessoal? E outra coisa, a gente não pode se automedicar. Vamos dizer que a azia pode ser formada por esse problema, ou pode ser formada por outros fatores também, como H. pylori, acidez aumenta, refluxo. Então, se a gente toma um medicamento, como o leite magnésio, ele não vai fazer mal, ele vai fazer bem no momento. Mas só que vocês têm que ir para o médico investigar qual é a causa do problema que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa fica mascarando doenças. Às vezes a pessoa está com uma dor no estômago, toma lá um remédio, né, que passa dor, né, tipo de pirona, né, e outro remédio. E acontece passar a dor naquele momento, mas tem que ser investigado, pode ser um problema mais sério, um problema de vesícula e outros. Não pode estar se automedicando, né? E você toma um medicamento paliativo e vai procurar um médico. Tá certo, pessoal? É isso que tem que fazer. A saúde não é brincadeira. Cada pessoa tem seus problemas. Tem gente que tem problema
vamos dizer, intolerância a certos alimentos, como a lactose, né? Que as pessoas não têm aquela enzima suficiente para digerir o leite, né? Então, aí é um problema. Aí tem gente que tem intolerância à glúten. Então, a pessoa tem que procurar investigar o que é que tem para não se matar, né? Porque a prevenção é o melhor remédio. Aí se a pessoa começar a fazer um regime, né? Porque tem gente que tem problema de pressão alta porque consome muito sal. Aí quer dizer, o sal também, ele é bom, ele é ruim. O sal, ele contém também o iodo, né? Para quê? Para evitar o bócio, né? O problema lá, né? Que a gente tem na tireoide. Se a gente não tiver uma quantidade de iodo lá no nosso organismo, o que acontece? A gente vai criar uma doença chamada bócio. É uma doença que é a falta de iodo no organismo. Aí o sal, ele já vem com um percentual. A gente tem que tomar em certa quantidade, porque senão a gente vai aumentar a quantidade de cloretos no nosso organismo. O de sódio também, né, que é feito de cloreto de sódio, aí aumenta a quantidade de sódio. Em organismo existem sais especiais, como também o cloreto de potássio, que substitui esse daqui. É um sal para quem tem esse problema, né, de a quantidade muito de sódio no organismo, tá certo? Então, olha, hoje a gente vai abordar as partes da química inorgânica, né? A gente vê que a divisão da química, ela tem duas divisões, ela tem a química orgânica e a química inorgânica. Antigamente a química orgânica era chamada a química vital, né? Porque achava que todo composto orgânico vinha do ser vivo. Mas depois, em laboratório, sintetizaram, fizeram a síntese lá e conseguiram detectar uma substância orgânica dentro do laboratório. Hoje temos várias substâncias produzidas, né, através do álcool, né? Aí a gente forma o álcool, a gente forma o ácido acético, que é o vinagre. Ó. O vinagre vem do álcool, tá certo? Quer dizer, foi quebrado isso aí. E hoje a química era chamada a química do carbono, certo? As substâncias que têm carbono, ela é considerada como a química orgânica. Existem exceções, né? Porque alguns elementos químicos que têm carbono também podem ser considerados como outro tipo de química que é inorgânica. Que a maioria são consideradas química orgânica, né? Como o álcool, a acetona, o aldeído, né? E outros aqui, o éter, tá certo? Então, existem vários... a química orgânica é uma química que tem a maioria das funções, tem mais de 13 funções, tá certo? Já a química inorgânica que a gente está estudando é a química que tem 4 funções, que a gente viu antes, que a gente trabalha com ácido, com as bases, com os sais e os óxidos. Observe aqui que aqui é uma exceção dos carbonos aqui, ó. E o carbono aqui, ele forma um dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que não é uma química, não é orgânico, ele é inorgânico. A gente tem aqui o monóxido de carbono, né, que é um gás venenoso, né, que é a química completa do gás, né? A química completa a combustão completa libera o CO2, né? A combustão completa de qualquer substância orgânica, ela libera o monóxido de carbono, é uma queima incompleta. Por exemplo, se tiver queimando um pneu na rua, queimando, né, algum plástico, tal, se tiver aquela fumaça preta, a gente está liberando ali, ó, o CO2, o CO, que diga, que é o monóxido de carbono, que é venenoso. Se a pessoa respirar isso aqui, ó, morre, né? O CO2 é a queima completa, quando ela está saindo daquela fumaça branca, né? A fumaça branca é a queima completa. Aí aqui a gente tem os ácidos carbônicos, isso é um ácido carbônico, mas não é um composto orgânico, certo? Ácido carbônico, isso aqui em chuva, quando você libera muito CO2 para a atmosfera, com a chuva você vai formar isso aqui, ó. E geralmente os óxidos eles formam, aqui é um sistema, são os óxidos, que eles formam geralmente quando eles são diluídos, ele pode formar um composto, um ácido, ou pode formar uma base, tipo assim, o óxido de magnésio, né? O óxido de magnésio, ele pode formar o hidróxido de magnésio com a água, né? Como ele tem metais lá, o metal geralmente forma a base, né? Aqui você tem o carbonato de sódio, que é utilizado também para neutralizar. Aqui é um sal de caráter básico, porque foi uma reação aqui entre o ácido carbônico com a base, né, hidróxido de sódio, formando um sal que como o hidróxido de sódio é uma base mais forte, então ele tem caráter ácido. Então, quando vai fazer uma correção de um pH, no exemplo, se a água, no tratamento da água, a gente pega
uma água para fazer um tratamento, o sulfato de alumínio ele só vai agir numa faixa etária de um pH mais básico ou neutro, né? Aí o que acontece? A gente, vamos dizer, se a gente tiver um pH 5, a gente colocar esse aqui, o carbonato de sódio, que a gente pode chamar até de barrilha popularmente, né? E o que acontece? Ele vai corrigir o pH para cima, ele vai aumentar o pH da água e vai fazer a atuação melhor do sulfato de alumínio. Aqui tem o carbonato de cálcio, né? Entendeu? Aí tem outros aqui, e aqui já é um ácido cianídrico, é um ácido muito perigoso, né? Que a gente tem que ter cuidado com ele. Aqui tem o cianeto de sódio, cianeto de potássio, são venenosos aqui, entendeu? E aqui tem o carbono grafite, né? E o carbono diamante. A diferença de carbono grafite para diamante são apenas estruturais, tá certo? Que esse daqui, o carbono do diamante, os arranjos deles são bem mais precisos, né? Entendeu? E esse daqui é um arranjo mais simples, tá certo? Aí o carvão aqui. Mas aqui é o diamante, esse arranjo é bem melhor. Observe também que hoje a gente vai trabalhar uma parte sobre os indicadores de ácido e bases, que a gente tem, tanto ele sintético como ele naturais, tá certo? Aí a gente vai trabalhar eles, vou fazer algumas demonstrações. Aqui está um exemplo de um indicador sintético que é muito utilizado, é a fenolftaleína. A fenolftaleína, o que acontece com ela? Quando em meio ácido, ela fica incolor. Em meio básico, ela vai ficar um rosa intenso. Um rosa intenso aqui, tá vendo? Aqui é meio ácido, aqui é meio básico. Observe, se eu vou colocar o limão aqui, o limão é ácido, ele vai ficar dessa coloração aqui. Se for colocar a soda cáustica, vai ficar dessa coloração aqui, né? Você lembra que o ácido de arrênio, ele tem o H como cátio, né? HCl, vamos dizer um exemplo, né? E a base tem o H, tipo NaOH, a soda cáustica. E a gente também tem alguns, vários tipos de sintético. Vou colocar aqui, vou mostrar para vocês aqui no quadro. Ó. O sintético, a gente pode ter a fenolftaleína, que ela, em ácido, ela fica incolor. Na base, ela fica um rosa intenso. A gente tem também o alaranjado de metila, que no meio ácido ela vai ficar vermelho e no meio básico ela vai ficar amarelo. A gente tem o vermelho de metila, que em meio ácido vai ficar vermelho, no meio básico vai ficar amarelo. O azul de bromotinol é outro indicador sintético, que ele vai ficar no meio ácido amarelo e no meio básico azul. E temos o papel tornassol, né? Que ele em meio ácido ele vai ficar azul e meio básico vai ficar vermelho, tá certo? Aí agora, e além dos indicadores sintéticos de ácido e base, nós temos também os indicadores naturais. A gente pode trabalhar com indicadores naturais como o repolho roxo e o hibisco, né? E esse tipo de indicadores naturais, eles têm aqui uma substância chamada antociana, que dá a característica de coloração em substâncias ácidas e básicas. A gente vai realizar um experimento, tá certo? E vamos ver que coloração vai ficar cada um desses componentes. A gente vai pegar substâncias ácidas e básicas. Vamos colocar os indicadores de repolho roxo e o hibisco. O que é o hibisco? O repolho roxo todo mundo conhece, né? O hibisco é o seguinte, o hibisco ela é uma flor, certo? Que foi trazida lá da África tropical, foi trazida para aqui, para uma região tropical, que ela floresce nesses lugares, tá certo? Esse tipo de hibisco é esse aqui, ó. Essa folha aqui, ó, ela já está secada, né? Tá certo? E o que acontece? O pessoal utiliza muito esse chá de hibisco para fazer chá para colesterol, para redução de colesterol, tá certo? Aí o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz uma extração do hibisco através do aquecimento. Eu coloquei a água, né? E coloquei o hibisco lá e gerou esse indicador aqui, ó, do hibisco, certo? E aqui, ó, o indicador de repolho. Esse indicador de repolho roxo, existem duas formas de você coletar ele.
No caso aqui eu fiz com um liquidificador. Lá você usa uma folha para 1 litro, né? Uma folha para 1 litro. Se você quiser fazer meio litro, você faz a metade da folha e bota meio litro de, né? 500 ml e passa no liquidificador, depois peneira. E aqui, ó, eu tenho um indicador natural, tá vendo? Então, para a gente fazer o teste, eu peguei as amostras do vinagre, né? O vinagre, peguei limão, né? O vinagre, limão e aqui o hidróxido de magnésio, o leite de magnésio, certo? Também aqui na mesma sequência. Nessa primeira sequência eu vou colocar o indicador de hibisco e nessa outra sequência eu vou colocar o indicador de repolho roxo, tá certo? Aí preste atenção, pessoal, que vocês depois eu vou pedir para vocês fazerem uma prática parecida com essa aqui em casa. Atenção. Colocando 1 ml de indicador em cada um desses componentes. E vamos ver o comportamento em cada substância, né? Deixa em repouso para ver o que é que vai acontecer. Agora eu vou colocar o indicador de repolho roxo. Mesma coisa, botar 1 ml em cada substância. E no final a gente vai avaliar e vai anotar o resultado. Enquanto vai reagindo aí, vamos continuar nossa aula. Deixar em repouso todo. Aí pronto, para continuar nossa aula, vamos falar do sal, né? O sal é um composto que ele é formado de uma reação química. Através de quê? De uma reação de ácido e base. No caso aqui é o sal de cozinha. A base que reagiu com ele foi a hidróxido de sódio, reagiu com o quê? Com o ácido clorídrico, formando o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, muito utilizado. Ele é também, vamos dizer, na natureza a gente encontra ele no mar. Geralmente lá no Rio Grande do Norte tem muitas salinas, né? Tá certo? Aí o que é que ele vai fazer para conseguir esse sal? Ele vai pegar uma quantidade de água, ou, né? Colocar ali para evaporar, né? Uma separação. E a gente vai adquirir o sal. Agora só que o Ministério da Saúde, ele pede para colocar um percentual de iodo, né, nessa amostra, por causa daquele que eu falei para você, o bócio, né? O problema de bócio de saúde, para as pessoas que consumiram sal, adquirir esse alimento químico para a saúde, né? Para não causar o problema na tireoide, tá certo? A gente também tem aqui, ó, a pasta de dente. A pasta de dente é uma base, ó. Tá certo, pessoal? É uma base que serve para quê? Para eliminar as cáries. A cárie, ela gosta de meio ácido. Se você tiver consumido muito açúcar, a acidez muito alta, né? Aí aqui tem os carbonatos aqui de cálcio que vai atuar como uma base aqui que vai neutralizar o efeito da cárie, né? É utilizado também aqui nessa pasta de dente com um agente oxidante que é o flúor, né? O flúor ele oxida as cáries, né? E elimina a cárie do dente também. E os peróxidos? A água é um peróxido. Observe que a água é um peróxido porque, ó, ela apresenta o oxigênio, né? O hidrogênio.
E aqui, ó, vamos fazer um teste também, porque aqui a gente tem água com oxigenada. Água com oxigênio, o H2O2, né? Então vamos ver a diferença de uma água normal para uma água oxigenada. Eu peguei aqui um pedaço de batata inglesa, e vou adicionar um pouco de cada substância, né? Para você ver a propriedade, como muda a propriedade da substância, né? A partir da fórmula dela molecular. Ela tem as propriedades específicas da matéria, né? A gente já estudou um pouco sobre isso. Olha a água, vou colocar aqui. Observe, a água, ela não houve nenhuma reação, né? Nenhuma reação química aqui. Observe. Não houve mudança de cor, não houve formigamento, não houve aquecimento, certo? Não variou o odor, certo? E aqui, olha, vamos trabalhar com a água oxigenada. Vamos ver agora o experimento com a água oxigenada, o que ocorre aqui, ó. Observe aí que tá vendo que alguma reação química acontecendo, tá havendo alguma diferença? Houve uma mudança ali, né? Aparecimento ali daquelas espumas ali, né? Que são os oxigênios atuando. Aqueles oxigênios da massa que tá lá na água oxigenada, tá atuando ali. Quer dizer que aqui é um óxido também, ó. Aqui é um dióxido de hidrogênio, a água oxigenada, e aqui é um óxido de hidrogênio, a água comum. Tá vendo a diferença? Agora vamos voltar para o nosso experimento, né, pessoal? Vamos voltar para o experimento, né, e ver o resultado que aconteceu. E tudo que vocês forem fazer, anote, pessoal. Anote, que a anotação é fundamental para a conclusão de qualquer experimento. Então, vamos ver o que é que aconteceu aqui, ó. Aqui, olha, temos indicador. Vamos primeiro para o indicador de repolho roxo, né? Repolho roxo, substância ácida. Qual a coloração que ficou aqui? Ficou uma cor avermelhada, né? Tá vendo? Observa aqui, ó, o repolho roxo. Em relação à substância ácida, ficou uma cor avermelhada. Então, ó, o resultado do repolho roxo, vermelho. Certo? Agora, em relação à base, aqui é o hidróxido de magnésio, base, hidróxido de magnésio, MgOH2, né? Observe, ficou na coloração verde, né? Um verde claro ali, ó, verde claro. Anote tudo, pessoal, quando vocês for fazer o seu trabalho aí. Verde claro, né? Certo? Vamos lá. E agora vamos para o hibisco. Você está vendo aqui que aqui foi o vinagre, né? Aqui é o suco do limão. É? Em relação ao ácido, ó, observe que aqui fica um vermelho. Agora um vermelho mais intenso, né? Do que o do repolho roxo. Todas as coisas têm que ser anotadas. Então aqui ficou um vermelho escuro. Você pode botar um vermelho escuro ou intenso. Certo? E para concluir, a base, mesma base, hidróxido de magnésio, né? É o leite magnésio. Observe, pessoal, que aqui a gente vai trabalhar agora. Ficou o que? Um verde escuro. Verde escuro, ó. Olha aí, observe aí. Tá vendo aqui? Ficou uma emulsão, né? Verde escuro. Observe. Ok, pessoal? Aqui são indicadores que você pode fazer em casa e pode ser útil na vida de vocês. Quem trabalha com plantação, você sabe que o solo, né, a terra ácida, ela prejudica a plantação, né?
Você vai fazer a plantação lá, o cultivo, e não vai resolver, não vai render, né? A plantação não vai acontecer, porque o solo está ácido. Aí quer dizer, se você pegar uma amostra de solo, antes de você plantar, pega uma amostra de solo, faz um indicador de repolho roxo, colocou lá. Se você vê que a solução, lá que você preparou, né? No caso lá, você preparou lá uma suspensão, no caso, que é a água de areia ali, pegou aquela água ali da areia que você misturou, né? Depois pega a água e faz a análise. Se ela tiver ácida, tem que corrigir o solo. Existem sais como carbonato de cálcio, né? De sódio. Então, ó, então você usando isso aqui, ó, você vai corrigir o pH, porque você tem que usar um sal de caráter básico para que o seu pH atinja essa coloração aqui, ó. Aí você, ó, quando ele tiver com essa coloração, tudo certo. E, inclusive, existe até plantas como a hortênsia. A hortênsia, ela também tem essa característica. A própria planta, se você tiver uma hortênsia lá plantada no seu solo, se ela tiver azul, ela está em caráter ácido. O solo está em caráter ácido. Se ele tiver vermelhado, o solo está em caráter básico. Então, você tendo uma plantação de hortênsia, você, no solo lá, você mesmo precisa o indicador natural e diretamente na natureza lá, a hortência, tá certo, pessoal? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre isso aí. Então, vou passar uma atividade para vocês fazer lá. Existem outros indicadores, vou colocar o conteúdo lá do material. Existem outros tipos de indicadores. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um ou mais indicadores e tentar fazer experiência em casa, certo? E anotar. Eu vou mandar lá todo o material, certo? E vocês vão fazer e mandar para mim depois. E outra coisa, é importante você saber disso aqui, porque tem pessoas na sua casa que tem problema de estômago. Aí quer dizer, se você tiver em dúvida se o alimento ele é ácido, vai fazer mal àquela pessoa. Aí você faz uma análise dessa aqui, ó. Se você pegar um alimento, se ele ficar dessa coloração, a pessoa não pode se alimentar daquele alimento. Café, outras coisas lá, vocês fazem, tente fazer experimento com alimentos que você tem em casa, tá certo? Que vai ajudar até vocês mesmos ou algum parente que tem problema de estômago, tá certo? Aí vocês fazem lá, pega o leite, pega a Coca-Cola, pega o café, né? E vocês vão ver na variedade. O trabalho de vocês é esse, vocês vão fazer o indicador e vai colocar os alimentos que vocês vão usar lá, certo? Então vocês têm que fazer também sua prática, tá certo, pessoal? E o recado é fiquem em casa, tá certo? Com responsabilidade, assistam às aulas da TV Pernambuco, umas aulas muito boas, gostei muito, assisti todas as 3 aulas ontem. O pessoal do terceiro ano tem que assistir. Se vocês quiserem assistir, é melhor ainda. Quanto mais conhecimento, melhor para vocês. Tá certo? Porque vocês vão fazer o Enem para o ano. Certo? Então, aquilo ali é muito bacana. O português, a literatura. Tá certo? Hoje vai ter aula de matemática. Né? Então, pessoal, o recado é esse. Se vocês puderem assistir, quanto mais conhecimento, melhor. Se está em casa, é melhor você assistir uma aula dessa daí. E estar ali interagindo com o professor, do que vocês ficarem assistindo só reportagem de coronavírus. Vocês já estão convidados em casa, né? Já está fazendo a parte de vocês. Mas quanto mais você ficar só assistindo coronavírus, isso aí vai até atrapalhar o psicológico de vocês, tá certo, pessoal? Fica com Deus aí, um abraço a todos.